Continuando, para reaquecer o cérebro após o intervalo. Vamos ver se vocês estão ligados. Rafael, já esqueci, Rafael. Não adianta colar no celular. Não adianta mandar o WhatsApp para os amigos. Já foi? Sim. Primeira? No estado patrimonial, ou patrimonialista, a estrutura pública é uma extensão do poder do soberano, de modo que seus servidores possuem status de uma nobreza, né? Uma casta superior, certo? Segunda? Clientelismo, fisiologismo, corrupção são consequências do modelo patrimonialista e não burocrático. Ainda existem no estado burocrático? Sim, mas são herança do modelo patrimonialista. Será que isso aí são disfunções do modelo? Não são disfunções do modelo burocrático, também não. Não são. E a última? Certo? Há uma confusão entre público e privado? Sim. E prevalece a noção de que o Estado é uma extensão do poder do soberano, extensão da família real. Então, tudo certo aqui. Então, primeira e última certas, do meio errada. E agora, já mudou o assunto. O assunto aqui é burocracia. E eu quero que vocês me digam certo, errado, certo, certo, errado, errado. Se uma pode estar certa e a outra pode estar errada. Se obrigatoriamente as duas se acompanham. Só responde quem não foi meu aluno. E aí? Quem não foi meu aluno, responda. Primeira? Primeira? Vai, responde com confiança aí, quem não foi meu aluno. Primeira? Por quê? Mas burocrático, rapidez das decisões. Como é que é? É que na teoria era assim. Como é que é? Repete aí. Burocrático, rapidez. Burocrático, rapidez nas decisões. Então a lógica é que todo mundo achar que está. Errada. E a segunda? E a segunda? Está certa? Bem-vindo ao CESP. Eu falei para vocês, o CESP entende de burocracia e o CESP pega justamente o senso comum. Essas duas questões, uma está certa e a outra errada. Acho que a segunda está errada, porque está escrito em sentido original. Exatamente. O que é? Olha só. Isso é fundamental. Eu coloco essas questões antes de trazer a matéria para mostrar para vocês o quanto o CESP entende de burocracia e o quanto ele pega nisso. Esqueçam o senso comum de que burocracia é sempre ruim. Para que a burocracia surgiu mesmo? Combater o... Por meio de regras, controle, etc, etc. Beleza. Burocracia é um sistema racional legal. Racionalidade e legalidade. O modelo teórico burocrático é um modelo perfeito. Todo mundo sabe seu papel, todo mundo sabe certinho o que fazer, na hora que fazer, tudo funciona perfeitamente. Não tem nenhuma influência de sentimentos, pessoas, não é. É o fluxo perfeito, a racionalidade perfeita, a gente chama isso de
Racionalidade absoluta. A burocracia é baseada na racionalidade absoluta. Como se tu soubesse todas as variáveis, tu pode desenhar um processo perfeito, a prova de falhas. A ideia do modelo teórico burocrático é essa. Portanto, a maior eficiência e produtividade, a tônica de diversas teorias de administração, é uma das vantagens destacadas por Max Weber, e quando fala em Max Weber, estamos falando do modelo teórico burocrático, é que na burocracia ocorre rapidez nas decisões. Sim. Por quê? Porque tudo é perfeito no modelo teórico burocrático. Já vou explicar para vocês daqui a pouco por que isso faz sentido. Tá? Então essa aqui está certa, ao contrário do que muita gente pode olhar burocracia, rapidez de jeito nenhum. Se for modelo teórico burocrático, tá certo. E ao mesmo tempo, o pessoal olha essa aqui, é burocracia, excesso de papel, excesso de regulamento, demora. A burocracia na prática, mas ele fala em seu sentido original. O sentido original é o sentido weberiano, modelo teórico. O modelo teórico vai ter alguma teoria que vai criar um modelo ruim. Vamos criar um modelo que não funciona, tá? Aplique esse modelo que ele não funciona. Alguém vai criar isso? Não. Então, no seu sentido original, ou seja, no sentido teórico, a burocracia é um sistema com excesso de papéis? Não. No seu sentido teórico original, a burocracia é impessoal, ágil, profissional, meritocrática, rápida, racionalidade absoluta. Esse é o sentido original. Certo? Então, o CESP entende de burocracia como nenhuma outra banca. Então, a gente tem que aprofundar isso para entender. E para chegar nesse nível de profundidade, não adianta ler o Chiavenato. Tá? Cai Chiavenato? Cai. De vez em quando cai. O Chiavenato ele cai mais na FCC. Tá? Cai Chiavenato no CESP? Cai. Mas eles vão um pouco mais fundo e alguns outros autores um pouco melhores. Tá? Por causa disso... eu já tinha lido no mestrado o original do Weber. Tá? E tu passa vários dias para ler. Tá? É uma tradução do alemão, tá? Weber era alemão. Tá? Então é uma tradução do alemão. Só que as frases do Weber, digamos que escrever não era o maior talento dele. Tá? Ele era um excelente pensador, compreendia a sociedade, ele era um sociólogo, mas escrever não era o bom dele, assim. Então ele fazia assim, ó, começa o parágrafo falando de uma coisa. Daí abre. Daí tu já tá lá no meio da página e tá ainda na frase e mal teve vírgula. Quem dera ponto. Às vezes ele bota ponto para falar uma coisa lá do início. Daí tu volta, o que ele tá falando aqui? Tem que voltar. Então tu vai e volta aquelas frases longas, chegou na metade da página, tu diz, oi? Vou voltar que agora eu vou tentar entender. Daí tu volta, tá, porque ele vai falar depois. Daí tu lê umas 3 vezes cada página, tu começa a absorver alguma coisa, a entender. Mas daí quando tu entende é esclarecedor. Dá um trabalho do cacete, tá? Eu só li isso por causa do mestrado e depois eu li por causa de vocês. Ou seja, eu tenho ódio de vocês. Não, tô brincando, eu amo vocês, tá? Porque é divertido entender, o desafio de entender é muito legal, tá? Mas Weber estava falando sobre a teoria, tá? Eu vou explicar daqui a pouco e vocês vão entender e nunca mais vão errar uma questão sobre burocracia, a diferença entre teoria e prática, tá? Garanto para vocês. Pois bem, vamos lá. Resumo do modelo burocrático. Por que ele surgiu? Combater o patrimonialismo. Como que ele combatia o patrimonialismo? Por meio do controle rígido de processos. Tá? Então busca proporcionar maior controle e eficiência. Afinal, vai ter um modelo que vai ser criado para gerar ineficiência? Não, ele surge para gerar mais eficiência e controle, tratamento igualitário, regras gerais, racionalidade, legalidade, procedimentos, regras, controle de processos, tudo que a banca falar nesse sentido, burocracia. Certo? E aí vem a pergunta, por que o modelo do reizinho perde força e o modelo
do burocratinha ganha força. O que leva uma sociedade inteira a se transformar de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático? Essa é a pergunta, não só o interesse, mas essa é a pergunta que Weber quis responder. Ele viveu nos anos 1800, tá? Weber morreu em 1920, ele viveu nos anos 1800. E lá nos anos 1800 ele estava tentando entender, imagina, ele estava vivendo naquela época de revolução industrial, mudança, os governos absolutistas caindo, surgindo outras coisas, e ele era sociólogo, estava tentando entender tudo isso. O que estava levando a essas mudanças? Os livros dele tentam explicar isso, a mudança. Weber não era um administrador de empresas. Ele estava cagando para a empresa, ele nunca entrou numa empresa na vida dele. O Weber era um sociólogo, estava estudando a sociedade, tentando entender aquela loucura que estava acontecendo. E foi uma enorme mudança social. Então, o que levou a essa mudança aqui? O que leva do nada, não é do nada, mas o que leva um rei, um governo absolutista que tem total poder a perder força? Não tem que ser algo social muito grande, uma transformação social muito grande? Então, o que aconteceu? Mudança na sociedade moderna. Como? A distinção entre mercado, sociedade e Estado, mercado, privado, sociedade, os cidadãos e o Estado. A figura do Estado, que dentro tem o governo. Vamos diferenciar isso. Ou seja, não é mais uma coisa só. Vamos começar a separar as coisas. Liberalismo econômico. Começa a ter uma economia monetária com dinheiro. O liberalismo ele tem em suas raízes ali o chamado justnaturalismo, que é o direito natural à liberdade e propriedade. Então, pensadores começaram a defender esse direito natural de liberdade e propriedade. Se eu tenho um direito natural de liberdade e propriedade, a minha propriedade não pode ser do governante. Minha propriedade é minha. Então, começa a ter uma mudança também filosófica aqui. Não que não existisse antes, mas no liberalismo isso ganha mais força. Democratização. Começa a luta por participação social. O que acontece? Quando começa aquela mudança social ali, vocês vão lembrar das aulas de história do colégio, do surgimento da burguesia, que eles começam a surgir porque eles começam a fazer as trocas, a economia monetária começa a acumular dinheiro, etc, etc. Esses caras, eles têm dinheiro, não é? Eles têm um certo poder, não tem? Só que quem é que tem mais poder do que eles? O soberano e os seus aliados. Só que essa classe começa a crescer muito. A burguesia começa a crescer muito. Os burgueses com mais dinheiro continuam associados ao rei, à igreja. Os menores, que são mais explorados, pagam maiores tributos, começam a meio que se revoltar e começa a ganhar volume aquilo. Então essa mudança social começa a meter pressão no rei, nos governos absolutistas. Começa a ter rupturas nessa sociedade. Deixa de ser aquela coisa, a tradição diz respeito ao rei. Aqui pro rei, eu trabalho e o cara rouba metade do meu salário. Salário não, né? Rouba metade do meu ganho. E outro mês ele roubou inteiro, ele pegou inteiro. Então, e o amigo dele nada. Então começa a ter uma noção maior, tá? Economia monetária. Surge o iluminismo, né? Iluminismo é a revolução das ciências. E ciência é baseada em racionalidade. O processo científico, o método científico, ele é baseado em racionalidade. Tu não vai ficar chutando. O que é isso? O ar-condicionado funcionando. O que é? É Deus. Essa explicação não basta para o cientista. O cientista ele quer o processo racional. Então a racionalidade começa a ganhar também campo. Tá? Vou falar daqui a pouco do porquê do protestantismo especificamente. Tá? O crescimento das empresas, começa a criar aquela noção de empresa, as pessoas se juntam, começam a fazer um trabalho, divisão do trabalho, mais gente ganhando dinheiro, daí aumenta a empresa, começa a precisar de uma certa organização racional do trabalho. Organização racional? Qual é o sistema racional mesmo? Sistema burocrático. Então as coisas que vão acontecendo começam a chamar por um modelo menos personalista e menos centralizador de poder, ou seja, um modelo mais
geral, com regras gerais, que aceite democracia, né? Que aceite organizar bastante gente, dar uma racionalidade na organização de muita gente. E esse é justamente o nascimento do modelo burocrático. Tá? Então, o modelo burocrático, está aqui a definição. Forma de organização humana que se baseia na racionalidade. O que é a racionalidade? A adequação entre meios e fins. Se eu quero isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu quero tomar banho, não adianta eu pular na terra. Então, uma adequação melhor meios-fins. Esse é o conceito original de burocracia. Beleza? Por que a galera erra? E vocês nunca mais vão errar. Por causa disso. A diferença entre a visão sociológica de burocracia, a visão sociológica é a visão teórica de burocracia, o conceito original de burocracia, e a outra visão é a visão popular que todo mundo conhece. A visão sociológica, que é o que caiu naquelas duas questões que eu mostrei para vocês, é a visão do Weber. A visão senso comum, lentidão, etc., é a visão popular, que acaba sendo a burocracia na prática. Certo? É isso que gera confusão, porque a maioria das pessoas não sabe que existe essa aqui. E é por isso que o CESP adora cobrar essa aqui. Que é o que vai diferenciar quem estudou de quem vai olhar, ih, burocracia é uma bosta. Burocracia é lento, essa questão está errada. Então, pensar que está errado, está certo. Exatamente. Então, é isso que a gente vai entender agora. E esse é o resumo que eu vou mostrar para vocês de novo ao final da aula e tem que fazer total sentido para vocês. Quando a questão introduzir o modelo burocrático, tem que vir esse estalo na cabeça. Do que ele está falando? Teoria ou prática? Porque essas são as características básicas do modelo burocrático, cujas consequências podem ser as consequências desejadas, ou seja, aquilo que o modelo buscava, que era agilidade, eficiência, máxima eficiência, olha só. Associar burocracia com máxima eficiência, não parece bizarro? Mas não é, porque é o que o modelo buscava. Máxima eficiência, né? Previsibilidade de comportamento, eu sei tudo o que vai acontecer. Racionalidade absoluta, tá tudo padronizado, eu sei o passo a passo, eu domino tudo, ou seja, eu posso montar o processo perfeito, que nunca vai falhar. Vai ser rápido, vai ser ágil, vai ser maravilhoso. Vai ser máxima eficiência da organização. Mas qual é o problema? Esquecemos de avisar que tem gente no meio. E quando tem gente, tu não pode partir do pressuposto da racionalidade absoluta. O que existe é uma racionalidade limitada. Ninguém conhece tudo. Uns conhecem mais, outros conhecem menos, mas ninguém conhece o todo. Não é? Sempre vai te faltar alguma coisa, ou seja, tu não vai poder desenhar um processo perfeito. E além disso, o ser humano ele não é só racional. O ser humano tem sentimento. Gosto ou não gosto do colega. Ah, vou tentar ajudar o colega. Ah, o colega é meio babaca, não vou ajudar ele. Não é? Ah, não, esse aqui não dá, esse cara é meio chato. Então, esses sentimentos, essas irracionalidades influenciam o processo. E é justamente isso que gera as chamadas disfunções da burocracia, que é a burocracia na vida real. As disfunções são as consequências indesejadas. Internalização das normas, excesso de formalismo, excesso de papel, excesso de controle, resistência à mudança. Tudo isso aqui vocês conhecem já. O senso comum de burocracia é esse aqui, né? Ó, burocracia é isso. Só que agora eu pergunto para vocês, burocracia é só isso? Depende do que está no cabeçalho da questão. Pode ser isso? Mas pode também ser isso. Tudo vai depender do cabeçalho. Certo? Por que isso, Rafael? O cara é louco, o cara escreve uma coisa que na prática não existe. Bem-vindos à sociologia.
Não é que sociologia escreve coisa que não existe. Não, é que vocês têm que entender um conceito básico de sociologia que eu vou falar daqui a pouco. Vou deixar até anotado aqui. É o conceito de tipo ideal. Ou tipo, pode ser também puro, tá? São dois sinônimos aqui da mesma coisa. Daqui a pouco eu vou retomar isso aqui, para vocês entenderem. Tá? Então, burocracia. Aí vem a primeira pergunta. Weber inventou a burocracia? Weber era um administrador de empresas que criou uma teoria de burocracia para aplicar nas empresas alemãs no século XIX. Não. Tá? A burocracia ela já existia, essa ideia de legalidade, racionalidade já existia antes. Tá? Ele estudou, ele estava tentando entender o que estava acontecendo. O uso da expressão, tá? Não tem muita certeza de onde surgiu, mas dizem os registros que ele surge lá na França no século XVII, ou seja, 1600 e alguma coisa, 200 anos antes do Weber nascer, com Vincent de Gournay, que ele fala do poder exercido pelos funcionários da administração estatal francesa. Então, a monarquia francesa já tinha alguns funcionários estatais. E esses caras aqui, eles tinham o poder do escritório, ou seja, o poder daquelas regras ali de ficar atrás da mesa, né? Porque burocracia, Kratos, quem aí joga God of War, né? Kratos é o poder, é o deus do poder. Kratos, poder. De quem? Do bureau. O que é o bureau? Escritório. Poder do escritório. Pensa no burocrata atrás da mesa. O cara que tem a caneta, está sentadinho na mesa e ele domina as regras, domina o sistema. Tu tem que passar por ele para ter acesso a alguma coisa. Então essa é a ideia da palavra burocracia. Só que o Gournay, ele falava em buromania, porque ele falava de maneira negativa dela, porque ele já falava mal dela naquela época. Ele dizia que era uma doença que causa muitos estragos, ele chamava de buromania. Essa mania de se apropriar das regras, de dificultar, etc. Então era uma mistura de burocracia com patrimonialismo ali, né? Então ele considerava que era uma quarta forma de poder, e que tinha que ser dominado de alguma forma, senão ela ia acabar com o Estado francês. Tá? Então aqui que surge o conceito de burocracia, aqui que surge a ideia de burocracia. Aí, lá no final do século XIX, nasce o Weber, naquela loucura da sociedade da época, imagina, as primeiras grandes empresas assim surgindo, estamos falando da segunda revolução industrial, a revolução da eletricidade. Né, já tinha tido a primeira, que era das máquinas a vapor, que já é da eletricidade, aquelas empresas bombando, alguns países se desenvolvendo, reis caindo, aquela democracia surgindo. É uma revolução na sociedade. E ele olha para aquilo tudo e tenta entender por quê? Que momento começou isso? Quando é que surge isso? E ele era professor, sociólogo, filósofo, ele era tudo menos administrador. Então, quando a burocracia é incorporada como um conceito de administração, como uma teoria de administração, é na década de 40. Weber já estava até morto. Se ele não tivesse, ele tinha matado o desgraçado que fez isso. Tá? Porque não tem nada a ver com a história. Associam a Weber como um defensor da burocracia e ele não era. Tá? Ele não inventou a burocracia, ele não defendia a burocracia, pelo contrário. Ele era um cara que estudou a sociedade e descobriu uma coisa que estava acontecendo, cujo nome é burocracia. Ele estava estudando a sociedade. Então tá aqui. Ele não era administrador, ele não inventou e ele nem defendia a burocracia. Ele era um estudioso. É a mesma coisa se eu, Rafael, tento entender o que está acontecendo na Alemanha em 1933. Daí eu escrevo um livro falando de uma coisa, tem um movimento nacionalista que culpa os judeus, culpa as raças não puras, culpa os judeus, acusa de estar roubando o Estado alemão, etc, etc. Imagina, se eu escrevo um livro sobre isso, o Rafael escreveu um livro sobre nazismo. Daí o Rafael morre, 20 anos depois vem um cara e diz assim, Rafael que inventou o nazismo. Não! Eu só estudei o que estava acontecendo na época. Entenderam a lógica do Weber? Ele estava estudando o que estava acontecendo na época. Então, o que ele queria entender era a forma pela qual um Estado, uma sociedade, uma comunidade, aparentemente sem forma, tipo, cada um faz o que quer, a hora que quer, todo mundo livre, como é que essa coisa aí de cada um por si se transforma numa sociedade dotada de racionalidade, que agora a moda é racionalidade. Ciências, moeda,
trocas, liberalismo falando da mão invisível, mas da mão invisível já é meio estranho, porque é um negócio meio divino. Esquece a mão invisível porque tem uma oferta-demanda, tem alguns estudos já surgindo racionais, né? Então, o que ele queria entender era justamente isso. E aí, é como olhar para essa coisa aqui. Se vocês chegam estudiosos e olham para essa coisa aqui, o que vocês pensam? O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a descrever o que vocês veem, né? É uma coisa do tamanho da palma da mão, que parece ter umas anteninhas, etc. Tu não começa a descrever as características? Foi o que Weber fez, ele começou a descrever as características que ele estava vendo na sociedade. Isso aqui é um porco do mar, tá? Mas o Weber, obviamente, ele não era biólogo, ele não viu o porco do mar, ele olhou para a sociedade alemã e para as sociedades dos países do entorno que ele estava tentando entender o que estava acontecendo. E, principalmente, ele começou a comparar as sociedades que estavam desenvolvendo o capitalismo e ele estava tentando descobrir por que aqui na Alemanha, por que na Holanda, por que na Inglaterra estão desenvolvendo o capitalismo. E se a gente olhar lá para o Oriente, esses caras continuam com aquela visão mais antiga, aquela visão dos deuses, aquela visão... Não tá desenvolvendo, não está rolando ciência lá, não está rolando capitalismo lá. Por que aqui está e lá não? O que houve aqui que fez a transformação e lá não? E ele começou a comparar. E aí ele escreve o seu primeiro livro, né? Não é o primeiro da ordem dele, mas é o primeiro que interessa pra gente, que o nome já entrega. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele diz? Basicamente ele diz o seguinte: nos países em que houve a reforma protestante, a mentalidade social mudou e esses países estavam desenvolvendo o capitalismo. Os países que primeiro sofreram a reforma protestante foram os países que primeiro desenvolveram o capitalismo. Os que não sofreram a reforma protestante, seja porque não eram cristãos de outra religião, seja porque continuaram católico, apostólico, romano, aliás, não é cristão, católicos, seja porque continuaram católicos, apostólicos, romanos, esses países não estavam desenvolvendo o capitalismo. Então o que ele pensou? Tem alguma coisa divina aí. Tem alguma coisa de religião aí no meio. E é por isso o nome o título do livro. Por quê? Por convicção religiosa. Essa é a conclusão que ele chega. Rafael, eu discordo de ti. Não é de mim, discorda do Weber, tá? Escreve teu livro, discorda dele, eu estou falando do que ele disse. Tá? Segundo Weber, era por convicções religiosas. Por quê? A diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Catolicismo é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Qual é a interpretação disso? Ser rico é pecado, é ruim, tu não pode ser rico. Não é? Ah, mas tem um monte de católico rico. Esquece, estou falando do princípio. O princípio é, tu não pode ser rico. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que a agulha no buraco do camelo. Não, mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não é? Então, ser rico é pecado, não pode ser rico, não pode ganhar dinheiro, senão faz mal, tem que ser pobre, humilde, beleza. Catolicismo. Mas, quando houve a reforma protestante, houve o questionamento de alguns fundamentos do catolicismo, passaram a interpretar diferentemente algumas coisas que estavam na Bíblia, não é? Principalmente o calvinismo, tá? E uma das coisas que eles questionaram é justamente essa. Tá, peraí. Qual é a ética protestante? Que está no título do livro. A ética protestante é o seguinte: ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. Pelo contrário, de alguma forma é Deus me recompensando porque eu estou fazendo um trabalho bom. Estou fazendo meu trabalho na terra, estou ganhando dinheiro. O que é pecado? Pecado é bonezão à barreta, correntão, relojão. O pecado não é ganhar, o pecado é ostentar. Eles pregavam o chamado ascetismo, o desapego a coisas materiais. Pode ganhar dinheiro, mas tu não pode ostentar. Tá, peraí.
Beleza. Estão surgindo as empresas. Vamos lá, sociedade. Estão surgindo as empresas, as pessoas estão investindo, e aí ganha dinheiro. Ganhei um dinheirinho, o que eu vou fazer? Letra A, depilação definitiva. Eu aprendi no intervalo, me falaram que não tem só meia perna, tem a depilação definitiva e que é caro. Tem que ser servidor público federal para fazer. Tá? O que eu faço? Ostento pernas depiladas, depilação definitiva e gasto uma grana. Posso? Não posso, porque isso é pecado, ostentar é pecado. Então o que eu vou fazer? Tenho dinheiro sobrando. Reinvestir guardo uma parte e reinvisto na minha empresa na outra. Reinvestir na empresa, o excedente. Na época não tinha, lembra que eu falei para vocês quando falei de Taylor e Fayol, parecia que não tinha limite. Quanto mais eu investisse, mais eu ia ganhar. Tinha pouca empresa, então não tinha concorrência, era investe tu vai ganhar. O cara reinvestiu, dobrou a produção. O que fez? Vendeu o dobro, lucrou o dobro. Pode ostentar? O que ele faz? Reinveste. As mega empresas começam a surgir nos países cuja ética era protestante. Logo, o capitalismo se desenvolve. E aí, crescendo a empresa, tem que dar organização para ela. Qual é o sistema racional, legal de organizar as coisas? Burocrático. Então,